Shalom a todos, Boker Tov, Tzaharim Tovim, Erev Tov, Laila Tov, dependendo de que hora você vai assistir o vídeo. Hoje, então, nós vamos continuar a Mishnah 1 do capítulo 2 do Pirkei Avot, a Ética do Sinai, do senhor Irvin Bunmin. Como houveram algumas dúvidas sobre alguns assuntos, eu na verdade não entendi muito bem, mas nós vamos deixar umas coisas claras aqui. Com relação ao lenço, vamos deixar claro. Nós, Bnei Noach, no caso Bat Noach, não temos obrigação de usar o kissui. As mulheres judias não têm obrigação de usar o kissui, com exceção das mulheres casadas. Então você não é obrigada, a mulher casada judia é, mesmo que ela se divorcie. No nosso caso não. Então você pode usar porque você quer os benefícios do preceito, ou porque você acha bonito, ou porque, enfim, porque você quer homenagear as judias, ou simplesmente você quer usar. Por quê? Porque os preceitos, as 613 mitzvot do judeu, é para o judeu, né? Os Bnei Noach, nós temos 7 leis com ramificações que vai até quase 70. São 66 ramificações, mas como existe uma dinâmica no direito, algumas coisas que servem para uma coisa acaba servindo para outra, entende nisso, né? Então, nós não temos várias obrigações. O que nós podemos fazer? Nós podemos pegar todas as nossas 7 obrigações, né? Mais as suas ramificações, e se nós quisermos agradar, ir além, nos aprofundarmos, nós somos livres para isso, tá? O que nós não somos é obrigados. Quanto ao Shabat, o Shabat nós não devemos cumpri-lo por completo. Então aqui não é um vídeo sobre o Shabat, mas houveram essas dúvidas, tá? Assim como o Kiddush. Quero lembrá-los que tem um Kiddush de Pesach, um vídeo inteiro sobre isso, na playlist do Talmud, onde nós falamos um pouco sobre Pesach dentro do Talmud, e tem um vídeo separado do Rabad, que foi permitido que eu colocasse aqui, com todo o Kiddush de Pesach, tá? Todo o ritual de Pesach. Então, nós não temos obrigações dos rituais, mas nós podemos. Assim que nós começamos a fazer, eu entendo de maneira humilde que nós devemos continuar fazendo quando nós começamos, porque é como se você faz um preceito e ele é importante, ele se agrega a você e você continua, né? Hoje eu vou fazer isso, amanhã não vou. Isso não diz respeito ao lenço, nós podemos colocar, tirar, como quisermos, tá? Então nós vamos aqui, primeiro vamos tomar uma aguinha, que eu também quero falar uma coisinha sobre uma bênção, tá? Vamos tomar a água daquele nosso jeito que já conhecemos, né? E vamos falar uma coisa a mais aqui, que também foi uma pergunta que virou short, né? Então, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shekol nihiyah bivaro. Entre a bênção e beber não se fala. Eu esqueci, mas poderia ter dito Lehaim. Lehaim não é só para bebida alcoólica, é para qualquer coisa. E Lehaim significa a vida, estear craseado. Então vamos começar agora. Que eu disse sobre as bênçãos, isso do Lehaim. E também quando você vai, por exemplo, fazer a ablução das mãos, né? Também me foi perguntado, tudo vai ter que virar short, né? Vou fazer umas coisas curtinhas assim para nós. Bom, lavar as mãos, nós devemos lavar as mãos, né, gente? Vai no banheiro, lava as mãos, antes de comer, lava as mãos, lava as mãos em vários momentos. Então, mesmo não sendo uma obrigação na ablução das mãos, não nos custa nada não só lavarmos as mãos, como proferir a bênção. E é muito salutar. Algumas bênçãos são muito salutares, na verdade, para as pessoas em geral. Então, eu não vou fazer aqui, estou devendo um vídeo sobre isso, vou fazer da ablução das mãos, mas nós não podemos ficar nervosos com relação a isso. E eu acho que é importante, tá? Então, eu venho aqui com o achismo. Nós estamos aqui para estudar a cultura, a tradição, a religião
e principalmente a parte mais profunda, filosófica e esotérica desta religião, que é muito mais do que religião, que é uma filosofia de vida, que é o judaísmo. Por quê? Porque nós respeitamos, amamos e seguimos a Torá. Por isso, a vertente acaba sempre caindo onde? No judaísmo. Então, por isso, eu acho que tudo que existe lá e que nos faz bem e ajuda com que nós sejamos melhores em comunidade está valendo. A bênção da ablução das mãos é importante, sim. O que não é importante é ficar paranoico com relação a isso. Porque existe uma coisa que é certa e que não há dúvida, nem em mim, eu não tenho dúvida, nem vocês têm dúvida, que a maior mitzvah de todas é estudar a Torá. Porque quando você estuda a Torá, lá está tudo está na Torá. Então nenhum preceito é mais importante do que outro, nós vamos falar sobre isso hoje. Mas o preceito maior, a grande mitzvah, é o estudo da Torá. E as outras coisas, elas vão acontecendo naturalmente. Eu vou beber mais uma água, sem preferir a bênção, porque ficou calor aqui. Então vamos lá, vamos puxar novamente, não estou muito bem dos olhos, vamos puxar novamente aquele hebraico lido aqui, não tem transliteração neste livro, mas nós vamos tentando porque estamos aprendendo juntos as coisas, né? Então capítulo 2, Mishnah 1, Rabi Omer, já tinha falado isso antes, né? O Rabi Omer é Yehudá Hanassi, tá? O grande compilador da Mishnah. Então o Rabi Omer é isso. Riderech Yeshará Sheavor Lo Ha'adam. Falei feio, né? Kol Sheri Tiferet Leoseach Vetiferet Lo Min Ha'adam. Verevei Zahir Bemitzvah Kala Kvar Hamurah Shenyata Yudea Matan Seharan Sher Mitzvot. Verevei Mechashev Refset Mitzvah. Keneged Serhará, Ushar Averá, Keneged Efsedá. Istakel Bishloshá Devarim Veiatá Validei Averá. Da'a Mali Mailá Memha. Ainroá Veuzen Shumoat Vechol Maaseiha Besefer Mirtavim. E agora nós vamos ler. O Rabi Yehuda Hanassi diz: que rumo deve o homem escolher para si? O que honra a quem o adota e o faz ser respeitado por todos. Sê tão cuidadoso com um preceito que pareça menor, quanto com um mais grave, pois ignora suas recompensas. Compara o prejuízo eventual de um preceito com o seu ganho, e o ganho eventual de uma transgressão com o seu prejuízo. Lembra de 3 coisas e não pecarás. Saiba que acima de ti há um olho que vê, um ouvido que escuta e que todas as tuas ações são inscritas num livro. Essa é a Mishnah. Então, nós já tínhamos visto no primeiro vídeo uma parte, né? A parte que diz o que forma a quem o adota e o faz respeitado por todos e que rumo deve o homem escolher para si. Agora nós vamos entrar naquele outro pedacinho. Nós dividimos, né? Quem não está acompanhando, nós dividimos as Mishnayot compridas em vários vídeos, tá? Porque nós também separamos frases dentro dela para podermos continuar, como se fosse uma espécie de subtítulo, para não ficar muito longo. Então agora aqui nós estamos: ser tão cuidadoso com um preceito que pareça menor, quanto com o mais grave, pois ignoras suas recompensas. Desculpe. Vejam que só de ler o subtítulo, né, nós já conseguimos compreender, já conseguimos visualizar o que vai ser desenvolvido aqui pelo senhor Irving Bumin sobre a Mishnah, que nós nunca devemos diminuir um preceito ou exaltar um preceito demais, porque nós não sabemos sobre a sua recompensa. Todos são importantes. E também não significa que nós vamos fazer os preceitos
para obter a recompensa. Já falamos inúmeras vezes sobre isso, né? Então vamos lá para a leitura. Em quase todas as áreas da vida, encontramos coisas importantes e extremamente sérias e outras menores, de pouca importância. Quando consideramos as mitzvot, pensamos da mesma forma. Algumas são altamente significativas e verdadeiros alicerces do judaísmo, enquanto outras são secundárias, talvez de pouco alcance. E como decidirmos quais são as importantes? Pareceria plausível verificar quão difícil ou fácil é realizar aquela mitzvah. Diríamos que quanto mais difícil a mitzvah, mais importante ela é. Isto é uma parte, é uma característica muito humana nossa. Ah, se está difícil é porque tem mais valor. Ah, se esse produto, que é exatamente igual a esse produto, tá todas as especificações, é a mesma coisa, mas esse está muito mais caro, então este deve ser melhor, né? Existe aqui alguns equívocos do nosso compreendimento, seja quando estamos falando de alguma coisa que nós vamos comprar, porque precisamos equiparar os semelhantes, né? Uma garrafa d'água com gás, uma garrafa d'água sem gás, então são coisas diferentes, mas duas garrafas d'água com gás, elas precisam ter um preço parecido, mesma quantidade de ml e tal, isso numa compra. Mas na vida em geral, muitas vezes nós procuramos valorizar mais as grandes coisas, as grandes viagens, os carros mais caros, o sapato mais caro, vamos falar de mulher, as coisas mais exuberantes. Quando que ao final de tudo isso, ao final de uma grande férias, de algumas coisas assim, o que nos resta é uma foto com quem nós amamos, o que nos resta é a lembrança do cheiro de uma comida que nós comemos, a lembrança daquelas pessoas que nós amamos junto conosco naquele momento. Então são as coisas pequenas. É o copo d'água, vamos falar d'água novamente, é o copo d'água que alguém vem e te oferece sem perguntar se você quer ou não. São as coisas pequenas. Então os valores são um pouco deturpados por nós. E dele beber água. E aí nas histórias que ensinam, eu gravei um micro áudio com essa historinha que eu vou ler agora. Algumas mitzvot são fáceis. Por exemplo, quando encontrares algum ninho de pássaro diante de ti, pelo caminho, numa árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe estando com os filhos, mas deixarás ir livremente a mãe, e os filhos poderás tomar para ti, a fim de que te seja bem e prolongues os teus dias. Essa parte da frase, prolongues os teus dias, isto é uma mitzvah. Claro que hoje nós não temos mais esse problema de roubar os ovinhos ou os filhotinhos de uma passarinha. Mas aqui o objetivo é que a mãe que vai procriar mais, que ela continue a sua vida, né? Porque nós estamos falando aqui de muitos anos atrás, né? A Torá é de 3.300 e poucos anos, sabemos disso. Então, o que nós vamos tentar comparar aqui é que isso era em questão a respeitarmos a passarinha mãe, ela voa, pegamos os ovinhos e tal. E essa parte da frase que diz, que isso prolongues tua vida, prolongues os teus dias. Bem, isto seguramente não envolve grande dificuldade, né? Nós não temos dificuldade em fazer isso. E não existem obstáculos a transpor. Por outro lado, considere, aspas, honrarás a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem teus dias na terra. Então agora nós estamos comparando dois preceitos que parecem tão longe um do outro. Honrarás a teu pai e a tua mãe me parece ser muito maior do que simplesmente manter a passarinha viva, não é?
Mas a frase que diz, a continuação da frase é: para que se prolonguem seus dias na terra. São as duas mitzvot que tem essa partezinha. Bom, esta é uma mitzvah das mais difíceis de realizar. Nós não vamos entrar no mérito aqui no assunto de honrar pai e mãe, o que realmente significa. Porque, a grosso modo, é honrar pai e mãe, é respeitar, levantar quando chegam, não levantar a voz para eles sempre têm razão, é nesse sentido. Mas existem coisas muito mais profundas, né? E questionadoras também. Então, esta é uma mitzvah das mais difíceis de realizar, pois pode envolver conflitos profundamente enraizados. Você e eu não temos conflito nenhum com a passarinha, não é? Nem com os ovinhos, nem com os passarinhos. Mas não é assim com a nossa família, não é assim com o pai e com a mãe. Podem existir conflitos. Pode requerer vigilância e consciência constantes. Mesmo se seu pai insultá-lo, você deve aceitá-lo e permanecer em silêncio. Se ele pegar a sua carteira e atirá-la ao mar, você não deve proferir nenhuma palavra de reprovação ou protesto. Ela é mais fácil, ela é igual ou ela é mais difícil do que manter a passarinha viva? Seu pai pega a sua carteira de dinheiro, cheio de dinheiro dentro, de dólares, joga ao mar e você não pode dizer nada. Seu pai te insulta e você deve ficar quieto. Parece ser bem mais difícil. Então, por que as duas levam a mesma coisa, a mesma consequência? Que fazendo isso, deixando de abater o passarinho mãe e deixando de insultar ou simplesmente sendo submisso ao pai e à mãe, você prolonga a sua vida, né? Prolongamos nossa vida. Para outras mitzvot, a Torá não revela o que será concedido, mas para estas duas, as recompensas são declaradas explicitamente. E por incrível que pareça, as bênçãos de ambas são idênticas. Prolongues os teus dias, e a outra, e prolonguem teus dias. Já mostra explicitamente a recompensa que você terá agindo assim. Então, elas são iguais em valor. Não existe um preceito maior e um preceito menor. Se todos vieram de Hashem, todos têm o mesmo valor e devem ser cumpridos. Isso é o literal. Isso mostra, sem dúvida, que a medida da recompensa não tem nada a ver com a facilidade ou dificuldade em cumpri-la. Não é possível determinar a importância de uma mitzvah pelo grau de dificuldade em realizá-la. Não é. É verdade. Isso para todas as coisas da vida. Inclusive, agora eu não me lembro se é, mas acho que é em Histórias que Ensino, na playlist, tem uma delas exatamente sobre recompensa, se nós devemos esperar ou não. Nesse sentido, aqui está explícita a recompensa. Deus deixou claro a recompensa e o valor idêntico às duas mitzvot. No caso de pecado e transgressão, porém, não há lugar para dúvidas, né? Transgrediu. A Torá é clara quanto à punição cabível para cada transgressão. Obviamente, será tanto maior a punição quanto mais séria a transgressão. Então, aqui nós temos uma ascendente, né? Se você matou, tem uma gravidade. Se você roubou, tem uma gravidade. Nós conseguimos compreender isso, né? E não ter dúvida do valor das mitzvot. Na Torá, as punições variam desde o açoitamento até a pena de morte e até o extremo da extinção espiritual no mundo vindouro. Eu vou aproveitar por curiosidade, não sei se já falei, essa extinção espiritual no mundo vindouro é carete. É quando você tão mal, mas tão mal que você realmente fica num potinho na prateleira. Vamos dar um tempo grande para esse espiritual da pessoa, né?
E quanto ao açoitamento e a pena de morte, nós precisamos entender que a Torá, então é na Torá, antes do que? Antes de nós termos a Mishnah, antes de nós termos a Gemara, antes disso ser compilado no Talmud, antes de o povo realmente estar bem mais civilizado e os sábios, no momento que os sábios conseguiram colocar esta lei do açoite, da pena de morte, num lugar mais brando e mais compreensível e praticável no Talmud. Então, quando se fala em Torá, açoitamento e pena de morte por apedrejamento, é comum. Mesmo que nos doa no coração, nós estamos estudando como é, não como nós gostaríamos que fosse. Então, é comum. Nós já falando de Torá. A tradição observa que 248 mitzvot positivas, né, aquelas que podemos fazer, e aqui é para o judeu, tá? Correspondem aos 248 principais órgãos e extremidades do corpo, enquanto as 365 mitzvot negativas, as proibitivas, correspondem às 365 artérias principais do corpo. Sabemos, mesmo sem entrando em assunto cabalístico, que sempre tudo é muito associado aos membros, às partes, aos órgãos do corpo humano. É como se houvesse um macrocosmo e um microcosmo. Nós somos o micro e nós respondemos à imagem, semelhança, tá? Aqui entre aspas, de Hashem. E se você for um médico, uma médica, pode saber se está correto isso. Se nós temos mesmo 365 artérias e tal. Existe muita metáfora e esoterismo aqui. Bom, como o Midrash registra, cada extremidade e parte do homem pedem: cumpra uma mitzvah comigo. Olha que lindo isso, vou ler de novo. Como o Midrash registra, sabe que o Midrash é aquele um pouco mais profundo do que a interpretação literal, mas não o suficiente para ficar completamente esotérico. Ele é mais lúdico, ele é mais enfeitado, cheio de Kabbalah aqui. Então o Midrash diz que cada extremidade e parte do homem, do ser humano, pedem: cumpra uma mitzvah comigo. Então, cada mitzvah vai corresponder a um órgão, vai corresponder ao funcionamento daquele órgão e assim por diante. Isso é magnífico. Cada uma das mitzvot tem um propósito e função específicos para o bem-estar espiritual e desenvolvimento do judeu. Aqui está escrito. Nesse momento, nós podemos entender ser humano. Tá? Embora não sejam as 613. Pode uma mitzvah ser leve? Só se considerarmos as mitzvot uma mistura de cerimônias. Lembra o ritual, a importância dos rituais? Então, só vai ser mais leve se nós considerarmos elas cerimônias. A cerimônia mais difícil é mais difícil, a mais fácil é mais fácil. Então, nós iríamos ver a mais leve e a mais pesada. Só se as mitzvot fossem uma mistura de cerimônia. Não são. Pode-se dizer que algumas sejam mais importantes que outras, as cerimônias. Mas, ao dar-se conta de que fazem parte de um conjunto integrado, perde o sentido perguntar qual é a mais importante. Isso na própria cerimônia, no próprio ritual, como nós dissemos antes. É mais importante você partir o pão ou lavar as mãos? Acredito que para partir o pão você deve lavar as mãos. Então, pode ser mais fácil lavar as mãos, mais difícil partir o pão como se deve, uma halá no Shabat. Mas, se não lavar as mãos, está errado. Então, elas são conectadas, assim como tudo no judaísmo é conectado. Nenhuma é mais importante do que a outra. Vai comer o pão, lava as mãos. Onde é que eu estava? Eu sempre me dou uma perdida, vocês já sabem disso. Bom, é como perguntar: o que é mais importante, o coração ou os rins?
o fígado ou os pulmões. Quando se tem uma tarefa a realizar num sistema interrelacionado, todos são essenciais e importantes. Veja que Deus é tão poderoso e maravilhoso que aquilo que nós podemos ficar sem, nós temos dois. Aquele que nós podemos ficar sem um, né? Nós temos dois, mas não significa que nós possamos ficar sem os rins ou sem o coração. Então, o que é mais importante? Vamos dizer que você tirou um rim, que podemos, né? Pois é, mas aí você ficou com um rim e um coração. As funções continuam. O que é mais importante, o coração ou este rim? Ah, o rim, porque agora fiquei só com um. Bom, então arrancamos o seu coração e vamos ver se o seu rim vive sem ele, ou vice-versa. Ai, ai. As 365 mitzvot negativas, tá? Negativas, aquelas que a gente é proibido, né? Proíbem, a gente não, os judeus. Proíbem fazer coisas que são más, porque geram um veneno espiritual. Se as artérias do ser humano são parte de um sistema circulatório integrado, então não tem importância por qual delas o veneno entra. Entenderam? Por exemplo, aqui diz que são 365 artérias, né? 365 proibições. Faz diferença se o veneno entrar pela artéria 1 ou pela artéria 60? Ou pela artéria 365? O veneno entrou. Então, todas as proibições são proibições de mesmo valor, devem ser cumpridas, né? Ou melhor, não feitas, né? Cumprida a mitzvah de proibição, de não fazer. Uma vez introduzido no sistema, o veneno já causou dano. Violar qualquer das 365 proibições equivale a injetar algo prejudicial no sistema espiritual humano. Tudo é vital para nos proteger de danos. Tudo é vital. Por certo, este é o veredito de Melech Shlomo Melech, ao final de Kohelet. Rei Salomão e Kohelet é Eclesiastes. A conclusão de tudo é, 2 pontos, teme a Deus e guarda seus mandamentos, porque isto torna o homem completo. Shlomo, sempre Shlomo, né? Não tem uma palavra escrita por Shlomo que a gente não aproveite até as letras. A observância das mitzvot faz de você um homem completo e íntegro. Um homem completo significa que todos os órgãos e artérias estão intactos. Analogamente, devemos observar todas as mitzvot com igual cuidado e atenção. Somente as mitzvot em seu todo podem desenvolver e realizar o homem na íntegra. Veja que o Talmud fez isso muito bem, quando algumas coisas de proibições, sejam alimentares, sejam de proibições, estavam bem secas na Torá, e o Talmud pega essa lei e dá uma dificultada, não modifica absolutamente nada, mas coloca umas proibições cercando essa mitzvah para que realmente o judeu cumpra como deve ser, sabe? Para que não tenha dúvidas do que ele deve fazer ou não. A compensação por uma mitzvah, não obstante, não é só uma recompensa formal da providência. As boas ações por si só trazem consequências. Veja que quando a gente fala das 7 leis de Noah, só cumprindo as 7 leis de Noah, sem nem mesmo conhecer as suas ramificações, já nos coloca num lugar de vantagem quanto àquele que não as conhece ou que não cumpre. Porque é o básico do básico de ser uma pessoa de bem. Então, só por você fazer o bem, a consequência vem. Chegou a rimar. Mesmo que às vezes nós olhemos para pessoas que não são tão boas e têm ou uma vida que aparentemente é melhor que a sua, ou tem mais coisas, nós precisamos entender que não termina aqui.
Então nós precisamos plantar para colher. E nesse plantio nós precisamos regar para sempre colher. O ato inicial pode ser pequeno, mas pense nas grandes mitzvot, as quais sua participação levará. Por exemplo, recitar o Shema. Quero alertá-los que quem não faz as preces, quem está em dúvida com preces e bênçãos da manhã, da tarde, está ainda com esse problema, achando dificuldades, faça o Shema, tá? Faça o Shema. Faça o Shema depois do Modani, faça o Shema ao sair de casa, faça pelo menos 2 vezes, para que você sempre lembre que Deus é um. E aos pouquinhos as outras coisas vão se encaixando. Então, recitar o Shema, fazer tzedakah, né? Dar caridade ou justiça social, tudo isso nós podemos fazer. Ouvir a Torá e assim por diante. Reciprocamente, o que parece ser uma pequena haverá, uma pequena transgressão, pode conduzir a uma transgressão realmente grave. Por isso que eu estava falando sobre o que o Talmud fez. Então, eu só não posso comer tomar o leite da mãe e comer o bezerro ou aquela vaca que teve daquele leite. Não, veio o Talmud e diz, você não pode misturar, você não pode cozinhar, você não pode usufruir disso, nem da parte do molho, do leite, nem você simplesmente não pode nem sequer comer as 2 coisas junto. E ainda vamos dar horas para você fazer isso. Então, essa dificultada, tá? Para quê? Para que não haja uma transgressãozinha pequena. Mas na Torá diz que eu só não posso misturar o leite com a carne aqui do bezerro, com a mãe. Mas aqui diz que eu não posso. Então as outras coisas eu posso. Onde tiver dúvida, o Talmud veio e enlaçou, amarrou e não deixou dúvidas, para que uma transgressão pequenininha não levasse a uma maior, tá? Bom, reciprocamente, o que parece ser uma pequena haverá, uma pequena transgressão, pode conduzir a uma transgressão realmente grave. O pecado e a virtude prosseguem mediante reações em cadeia. Devemos estar sempre cientes disso. E isso é maravilhoso. Por quê? Porque tem aquela pessoa que faz um pecadinho aqui, mas só hoje, ou sei lá, um furto, por exemplo, furtou uma coisinha, depois ela está furtando outra coisinha, quando vê ela já está sendo ladrão, já está roubando, tá? Assim é com as virtudes. Hoje eu começo fazendo um Shema amanhã e vou indo, aí eu faço uma tzedakah, agrego isso. Quando eu vou ver, eu já sei as preces, eu já sei as bênçãos, mesmo que não tenha aquelas obrigações que nós falamos, ritualística. Quando você vê as virtudes que são conectadas e ligadas e se somam, fazem parte do teu dia a dia e aumentam. Porque se você é bom hoje, que te custa ser um pouco melhor amanhã, né? Isso vale para as transgressões também. Para os pecados também. Então vamos aglomerar e somar e empilhar virtudes, então, né? Agora nós vamos entrar para o segundo subtítulo desse vídeo, que é o vídeo 2 da Mishnah 1 do capítulo 2, e depois nós faremos um próximo com o restante. Vamos lá então. Pois ignora suas recompensas, as recompensas dos preceitos. Lembrem que nós estávamos ali falando como? Para que sejamos cuidadosos com os preceitos, com o valor que achamos que cada um tem. Com o menor, com o maior. E agora nós vamos entender que nós ignoramos as recompensas. Então façamos tudo de uma maneira limpa, de igual valor. Demos o igual valor. Isso também pode significar que você teria de pagar pelo privilégio de realizar as mitzvot. Não damos o devido valor a muitas das coisas que obtemos sem esforço, verdade, né? Aquilo que vem fácil vai fácil, infelizmente, né? Então também temos que ver este lado. Você pode desperdiçar a refeição que a sua mãe preparou, mas se fosse ao restaurante e tivesse que pagar $5 por uma refeição semelhante, sem dúvida lhe daria mais valor. Eu vou contar uma coisa aqui que vocês devem saber, existem
grupos de pessoas grupos de assistência para emagrecimento, né? Existe todo tipo, mas pelo menos uma vez existiu, isso era muito comum, onde tinha toda a dieta, você ia lá, a pessoa ia lá na semana, era medido, pesado, né, o corpo e tudo. Quando a pessoa engordava, ela tinha que pagar. As pessoas emagreciam porque as pessoas não querem pagar. Então você joga fora o prato que carinhosamente a sua mãe te serviu, você deixa aquele monte no prato. Nunca deixei. Como até raspar tudo o prato. Você deixa aqueles restos de comida no prato, mas se fosse num restaurante e você que pagasse, você deixaria? E fosse um restaurante caro? Não. Pois é. As pessoas um pouco mais obesas, elas emagreciam porque tinham que pagar. Nascemos judeus, vamos entender aqui. As mitzvot estão aqui para que as cumpramos. Nós vamos entender como nós vamos entender. Nascemos Bnei Noach. E as mitzvot de Bnei Noach estão aqui para que as cumpramos. Sem mimimi, sem preconceito, sem se achar menos. Ninguém aqui é menos pessoa e nem meio judeu. Já falamos sobre isso. Somos Bnei Noach. Tá? Amados, escolhidos também, a dedo por Hashem, como todas as pessoas do universo. Contudo, não lhes damos o devido valor porque deixamos de perceber o preço que elas custaram em sangue, suor e lágrimas no decorrer da história. Por isso, a frase começa, nascemos judeus. Então, o judeu que veio estudando e conhecendo a sua história, tá? Pode desperdiçar a refeição que a sua mãe preparou, mas se fosse ao restaurante e tivesse que pagar $5, né? Sem dúvida daria mais valor. Isso diz respeito ao preço que elas custaram em sangue, suor e lágrimas no decorrer da história. Elas, a comida, não. A história. Raramente pensamos nas 20 gerações que encolerizaram o Eterno antes de Abraão. A gente tem aquela coisa, começa em Abraão, aí vem, sabe muito sobre Moshe Rabbeinu, sabe muito, né, até chegar na Terra Prometida, e assim, mas e antes? E as 20 gerações antes? E Noah, que, né, filhos de Noé. E Noah? E Adão Arishon mesmo? E Ravá? Quantos de nós consideram o que a Torá e as mitzvot custaram ao povo judeu através da nossa longa e martirizada história? O judeu é feliz, bem feliz, contente, mas não pode esquecer. Ele não precisa ficar lembrando das coisas, mas não pode esquecer, porque isso vai reforçar que o valor e que a recompensa, elas andam junto. O valor dos preceitos são todos iguais. E a recompensa de você não jogar fora uma comida, de você diz respeito também ao prejuízo de fazer alguma coisa fácil de fazer. Nós vamos entender. Bom, seja cuidadoso com todas as mitzvot, pois você não faz ideia do que elas nos custaram, aos judeus. Sangue foi derramado e vidas foram tomadas para que nosso povo não abandonasse nem esquecesse os nossos mandamentos no Sinai. Sabe que em muitos momentos era mais do que simplesmente antissemitismo e vamos matar os judeus. Era simplesmente uma raiva, um ódio gratuito sobre a fé, sobre a coragem, sobre a confiança do povo com Hashem. Muitos dos povos que sobrepujaram, como é que eu vou dizer, que maltrataram, que mataram os judeus, tinham uma raiva disso, uma inveja dessa confiança por aquele Deus. Então assim, olha, eles não queriam só matar, eles queriam que deixasse de lado, que dissesse não à Torá, que tripudiasse em cima da lei. E todos esses anos isso foi sendo reforçado porque a Torá é o elo
é o grande elo do povo judeu, é o grande alicerce do povo judeu. E é o grande alicerce, hoje, nosso também. Nós seguimos a Torá de forma íntegra dentro das mitzvot que nos cabem. Na realidade, deveríamos estar muito agradecidos por estes preceitos divinos, de importância única e transcendental, estarem acessíveis e disponíveis como estão. A Torá nos relata este mandamento. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que o traga a nós e nos faça ouvi-lo para que o observemos? Nem está lá além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar para que o traga a nós e nos faça ouvi-lo para que o observemos? Isso significa simplesmente que, se estes preceitos estivessem de fato no céu, teríamos de ir até lá para adquiri-los. E caso se encontrassem no mar, teríamos de viajar até eles para obtê-los. Se toda a nossa jornada para a salvação e a eternidade dependem destas mitzvot e desta Torá, estaríamos justificados em escalar o Matterhorn para alcançá-la. Quão afortunados somos por esta palavra divina, estar ao alcance de qualquer um, na tua boca e no teu coração, para que a observes. Na tua boca e no teu coração, para que a observes. Quer dizer, nós não precisamos escalar montanha. Moshe Rabbeinu já fez isso por nós e por ele. Nós não precisamos entrar no mar, nós não precisamos subir aos céus, a Torá está ali. Tudo está na Torá e ela está ali. Tudo na vida, tudo no mundo, tudo que foi, tudo que é, tudo que será está contido na Torá. E ela está acessível a todos nós. E não esqueçam que ela e nós também estamos contidos em Hashem. Bom, imagine que uma pessoa deseje comprar sua mercadoria a crédito e você peça referências. Consulte o banco, o SPC, sabe o SPC? Após ficar plenamente satisfeito, você lhe concede o crédito de $100. Aqui é dólares, tá? Pode ser R$100. Caso tivéssemos dúvida a respeito de uma mitzvah, qual seria nosso provável procedimento? Poderíamos decidir nos hospedar num hotel apenas por ter ouvido um vago rumor de que a comida lá é kasher ou kosher. Mas para dar um crédito de R$100, controlamos cada detalhe para nos certificar. Queremos ter certeza, por isso ligamos para o SPC. Contudo, quando se trata de uma mitzvah, um simples rumor com o mínimo de investigação já nos satisfaz. Considere Abraão e Eliezer, seu servo. As escrituras dizem que Eliezer estava encarregado de todos os assuntos de Abraão. Ele estava encarregado de todos os assuntos. Tá? Presume-se que controlava a contabilidade, a compra e venda e tinha acesso a todos os bens. Contudo, quando o assunto foi arranjar um casamento para Yitzhak, lembra? Rivka, para quem ele queria uma nora piedosa, Abraão insistiu que Eliezer fizesse um juramento. Eis aqui a ênfase nos valores que realmente contam. Em assuntos materiais, Eliezer gozava da plena confiança de Abraão, da contabilidade, da compra e venda, como diz ali, tudo bem. Mas quando foi para buscar uma nora, uma noiva para o seu filho Yitzhak, então aí ele teve que jurar. Quando os assuntos eram do espírito, da Torá, Abraão tomava cuidados maiores, insistia em melhores garantias e exercia controle mais rígido. O Rabi Yehuda Hanassi, tá? Yehuda Hanassi é o compilador da Mishnah. Nos lembra que, e dessa aqui, nessa Mishnah,
nos lembra que não existem mitzvot sem importância. Se não podemos ser como Abraão e lhes dar maior atenção do que a que devotamos aos nossos assuntos comerciais, que pelo menos as tratemos com a mesma consideração. Elas são degraus conducentes à vida eterna. Água, para que quero. Esse foi o nosso vídeo 2 da Mishnah 1 do capítulo 2 do Pirkei Avot. Maravilhoso, o livraço. E a mensagem que fica neste pedaço, porque não terminou, é que todos os preceitos, aqui nós estou falando como Bnei Noach, todos, como Bat Noach, todos os preceitos que nós sabemos que temos obrigação de fazer, todos aqueles que nós podemos fazer, nós devemos fazer. O que nós não podemos fazer é aqueles que nós não devemos. Mas o que nós podemos, esse sim, nós devemos fazer todos, aos poucos. E nunca deixar um de lado e substituir por outro. Não, nós vamos agregar um ao outro. E nós vamos conseguindo aos poucos. Então, uma bênção, então uma prece, então uma tzedakah de 50 centavos, de R$2 é tão importante quanto uma de R$1.000. Então, respeitar e honrar o pai e a mãe é tão importante quanto respeitar a natureza e manter a passarinha viva. Isso prolonga a nossa própria vida. Essa é a consequência da nossa ação. Todas as coisas que nós fazemos de bom têm o mesmo valor. As coisas más é que as transgressões é que têm valores de punições diferentes. Preceitos bons, coisas que nós somos obrigados a não fazer e nós não fazemos, têm o mesmo valor. Nunca pense que você é menor. Nunca pense que o preceito que você faz é pouco aos olhos de Hashem. Ou que aquele lá é maior, eu preciso fazer aquele, eu preciso aprender assim, porque aquele tem mais valor do que esse. Não! Todos têm o mesmo valor e com a graça de Hashem nós vamos fazer todos os que diz respeito a nós. Mas antes de mais nada, é servi-lo. É servir ao semelhante. Servir a Hashem é ser e amar o próximo como a si mesmo. Já estamos careca de conhecer de saber sobre essa frase. Então, são passos, todos de mesmo valor. Todos de mesmo valor. Então, agora, nós vamos ler o Salmo 4, tá? Porque às vezes eu consigo fazer o vídeo no dia, né? Às vezes eu não consigo, então fica as datas meio perdidas. Nós temos vídeos... Esse é para ser assim, gente, então já vou avisando, nem sempre dá, mas é para ser assim. Nas terças-feiras, enquanto nós tivermos esta playlist e não terminarmos o estudo de cada livro. Então, na terça-feira, a gravação que vai para o YouTube é sobre a filosofia judaica do Pirkei Avot, a ética do Sinai, correspondente a este livro. Lembrando que o canal diz respeito a nós estudarmos sempre apoiados num livro, tá? Os adendos e as minhas interpretações que são a mais, mas os estudos são sempre abordando algum livro, tá? Na quinta-feira nós fazemos a filosofia judaica com o Hafetz Haim, o Lashon Hara. Não fazermos Lashon Hara e Shmirat HaLashon, guardar a língua, muito bom, maravilhoso para nós. E intercalamos com algumas outras coisas, vamos fazer um vídeo de Purim, vamos fazer algumas outras coisas. E as playlists, enfim, que vocês já conhecem. Então eu quero só explicar que é na terça e na quinta de certeza e no domingo de vez em quando, tá? E no domingo, eu errei, tá? Na quinta-feira o Talmud. E na quinta-feira, Sharon, na quinta-feira é o Hafetz Haim. E no domingo, quando posso, não é sempre, é o Talmud. Qual o Talmud? O Talmud essencial do Rabino Adin Stausat, um manual para conhecermos o Talmud. Então nós vamos ler o Salmo 4, porque hoje é dia
4 de Adar, o mês mais feliz do calendário judaico, e esse ano o mês mais feliz do calendário judaico tem um 2 em cima. Ele está numa potência, ele é ao quadrado porque nós temos 2 meses de Adar, sendo que no segundo, no dia 14 de Adar, nós temos Purim. Então, se vocês gostaram, se vocês estão gostando, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder as notificações, me deem sugestões. Estou muito agradecida pelo Tiago, que me deu sugestões. Um beijo, Tiago, um beijo virtual para você. E todas as pessoas que acompanham, muito obrigada. É um canal pequeno, é um canal novo, mas nós estamos crescendo e nós vamos estudar juntos. Então vamos lá. Então, por favor, deem força aí, não se encolham, como eu já disse. Não sejam miseráveis. Dá o joinha, compartilha, comenta e se inscreva no canal. Salmo 4. Ao mestre do canto, com instrumentos de corda, um salmo de Davi. Responde a minha invocação, ó Deus da minha justiça. Ó tu, que me aliviaste da angústia, apieda-te de mim e ouve minha oração. Filhos dos homens, até quando difamareis minha honra? Amareis a futilidade e buscareis a traição? Sabei que o Eterno destaca para si o devoto e o vir-me-á quando eu o evocar. Portanto, tremei e não pequeis. Ponderai vossos corações enquanto estáis em vossos leitos e suspirai. Oferecei sacrifícios com honestidade e confiai no Eterno. Dizem muitos: quem nos mostrará o bem? Que a luz da tua face resplandeça sobre nós, ó Eterno. Alegria puseste em meu coração, como no tempo da abundância do trigo e do vinho. Em completa paz poderei repousar e dormir, porque somente tu, ó Eterno, me manterás em segurança. Shalom a todos. Até o próximo.